Eu quero falar um pouco, vou demorar pouco, mas eu quero falar algo que eu falei hoje pela manhã e eu tinha já para falar à noite. Vamos ficar de pé. Hebreus capítulo 9. Vamos abrir nossas Bíblias, Hebreus capítulo 9. Eu quero falar rapidamente, como teremos a ceia agora, sobre propiciatório. Vamos ler a Bíblia, versos 5 ao 7. Paulo descrevendo o que acontecia ali no templo, no Velho Testamento, falando sobre a arca, e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Pai precioso e amado, nos ajuda em tudo, Senhor. Que esses irmãos e irmãs saibam que não estamos aqui contra ninguém, mas a favor deles. Ó Deus, eu sei que naquele último dia haverá tantos dedos apontando e condenando pastores por não lhes dizer a verdade. Como conta-nos o irmão Brana, aquela moça morrendo, mandou chamar o seu pastor e lhe disse: seu mentiroso, seu enganador, estou morrendo, indo para o inferno. Por que você não me diz que estas coisas que eu faço são erradas? Eram erradas? Pai, mas nós não queremos ver isto. Mesmo que tenhamos que aborrecer as pessoas hoje, mas naquele dia queremos vê-los agradecidos. Ó Deus, e são teus filhos, por isso recebe toda a disciplina. O Senhor diz que quem é filho, o Senhor castiga, o Senhor julga, o Senhor corrige. Agora o Senhor não faz isso com um bastardo, filho ilegítimo. E nós todos somos teus filhos e aceitamos toda a correção vindo da tua parte. Abençoa-nos nesse momento, antes de tomarmos da ceia também, enquanto vamos falar a respeito do Calvário, da cruz. Em nome de Jesus, amém. Sentai-vos. Vou procurar avançar o quanto antes, mas sempre com cuidado, né? Eu quero falar sobre o propiciatório. Muitos não sabem o que quer dizer propiciatório. O propiciatório é um lugar de misericórdia. Paulo, ele nos mostra sobre o templo, que havia o átrio, e lá havia aquele véu que separava do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, atrás deste véu, ali estava uma arca, coberta de ouro, madeira, mas coberta de ouro. E sobre a tampa desta arca, olha bem, ali estava o propiciatório. Dá-me vossa atenção. Sobre esta tampa. Não era dentro da arca, é sobre ela. A arca representa a palavra. Mas aqui, por cima, ali estava aquela lâmina de ouro. Ela tinha mais ou menos 1,15 m de comprimento, por uns 70 centímetros de largura. E sobre aquela lâmina de ouro havia 2 anjos de ouro, um voltado com a asa para o outro, assim. E Deus vinha e falava com Moisés de cima, entre aqueles anjos, sobre este propiciatório. Era onde Deus comunicava, tinha companheirismo.
E o sacerdote, ele oferecia sacrifício uma vez por ano, pelo pecado de toda a nação. Os demais sacrifícios eram individuais. Mas o cordeiro tinha que ser sem mancha, não podia ter ossos quebrados, era o tipo de Cristo. E o sacerdote teria que ir vestido corretamente e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E levando em sua mão aquela vasilha com sangue do cordeiro. O sangue provava que o sacrifício foi realizado. Este foi o pacto no Velho Testamento com Israel. E nós vemos que este sangue do cordeiro, ele foi o meio pelo qual Deus propôs reconciliar o homem consigo desde o jardim do Éden. Noé fez isto, Abel fez isto. Era o modo de se achegar a Deus através do sangue. E há pouco nós passamos aqui pela Páscoa, vocês tiveram belas reuniões. E o que é a Páscoa? É o maior acontecimento que já houve em qualquer época: a morte e a ressurreição de Cristo. Você tem que aprofundar mais nisto. Se é o maior, qual é o propósito de tudo isto? O que Deus está falando com isto? E isso é o que vai te levar a substanciar, fortalecer mais a tua própria fé. Então veja, sobre a tampa o propiciatório, ali estavam aqueles dois anjos, que é chamado querubins. Vocês vê Deus mandando Moisés fazer isso, eu creio que é Êxodo 25, e você vai ver por toda a Bíblia. E todo aquele trabalho que se realizava pelo templo, aquela cerimônia, aquelas coisas complexas, Paulo chama aquilo como o lugar da misericórdia, porque falava, tudo estava voltado para a misericórdia. A misericórdia manifestada ali sobre o propiciatório. Então veja, e Deus mandou Moisés fazer o templo segundo o modelo que ele viu no céu, porque tudo que há aqui é um tipo do que há lá. Faça segundo o modelo do que você viu. Este era o propiciatório terreno. Agora, ele foi copiado de um propiciatório celestial. Há um propiciatório celestial. Entende? E Jesus, quando morreu, foi morto na cruz, ele simplesmente, seu sangue foi derramado, e ele está ali na intercessão, porque propiciatório é o lugar de misericórdia. Guarda bem isto. E ele permanece nessa intercessão, neste santuário celestial, neste propiciatório, onde há misericórdia. Ele permanece ali intercedendo por nós, intercedendo até que o último eleito chegue, até que a obra seja consumada. Quando será consumada? Quando entrar o último e a igreja se for daqui. Não é quando a pessoa ela entra, cheguei e cria agora. Não é aí. Porque mesmo crendo agora, você vivendo, eu vivendo, estamos correndo perigo. Nós conhecemos nossas próprias fragilidades, mas sabemos que há um trono de misericórdia, um sacrifício, um sangue que fala por nós. Por isso aqui está a Santa Ceia, nos lembrando desta misericórdia. E Jesus diz: fazer isto todas as vezes em memória de mim. Que enquanto comer do pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor. Olha bem, a morte, o sacrifício, até
que venha. Até que venha. Então, se estamos dando a ceia, é porque Jesus ele não veio. Se eu cresce que Jesus já tivesse vindo, pelo menos uma coisa eu teria coragem e seria sincero, de nem dar mais a Santa Ceia. De nem mesmo mais batizar ninguém, porque se terminou a misericórdia. Falta sinceridade em muita gente. Mas vamos lá, me compete ensinar a vocês. Então veja que há este lugar de misericórdia aonde nós, por onde somos representados. Deus ele não te vê, ele vê o sacrifício sobre nós. Não é isso? É o sacrifício, é o sangue que você recebeu. Deus não está olhando a tua cara, o teu corpo, Deus olha sobre o teu coração este sangue que você recebeu. E Deus declarou, quem o aceitasse seria perdoado de todas as suas culpas. Por isso eles venceram, diz a Bíblia, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho, pela confissão que deram. Não há outra maneira de vencer. Quem é que não usa dessa misericórdia todos os dias? Você usa dela? Amém. Quem é que não peca? Quem foi que não pecou hoje? Não teve nem a palavrinha, nem um pensamentozinho, nada. A tua existência, por mais pura que fosse, é como diz o irmão Brandt, se uma pessoa nascesse, nunca mentisse, nunca roubasse, nunca pensasse nada, ele já era mais sujo do que as paredes do inferno, porque já nasceu com a natureza mentirosa, pegajosa, ruim. Então, o que nós dependemos? Desta misericórdia, somos salvos por representação. Diga, somos salvos por representação. É Ele, não é nós. Amém? Então, irmãos, quando se fala propiciatório, isso vem da palavra ser propício. Propício quer dizer ser a favor. É o lugar de misericórdia. Podemos dizer, é a graça de Deus hoje. Entende? Eu estava lendo e li aqui hoje, vou voltar a ler, 234 da mensagem, quinto selo. Os testemunhos de Jeová diz que não existe propiciatório lá. Não existe altar lá, não há sangue lá em cima. É uma doutrina do testemunho de Jeová. Daí o irmão Branham fala, os irmãos aqui, vejo irmãos do testemunho de Jeová, eles tentam fazer isso, eu não quero contradizer, mas isso não é Bíblia. Daí ele diz, se não há altar de sacrifício no céu, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado? O Cordeiro? Onde está Cristo agora? Se não há altar. Quer dizer, se não há esse propiciatório, onde está o sacrifício? Tem que haver um lugar onde está colocado o cordeiro imolado, onde está o sangue. Agora, o incenso era o perfume oloroso que queimava, a qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. Se não há sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Nossas obras não podem ser recebidas, nossa presença não podemos ser aceita. Somente por meio do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. E eu pergunto a vocês, você crê que há um altar, um propiciatório? Você crê nisso? Um lugar de misericórdia, aonde o Cordeiro de Deus está, o Cordeiro que venceu, o Cordeiro digno. Olha bem, o Cordeiro que veio, não chore, João, Apocalipse 5,
O cordeiro venceu para abrir o livro. E João olhou o leão, e olhou para ver o leão, viu um cordeiro ensanguentado. Cordeiro é o sacrifício, a misericórdia. E ele veio, tomou o livro. Eu vou voltar aqui. Da mão, que livro era o livro da redenção? Que voltou para a mão de Deus, Adão perdeu. Quem é digno? Um anjo era digno, mas não é nosso parente. Não é? Quem é digno? E o cordeiro veio. Tomou o livro como leão ou como cordeiro? Vamos, me repita. Quer dizer, como sacrifício, não acabou. E ele então se assentou no trono. Como disse Jesus, eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Este é o trono de Deus. Trono quer dizer domínio, não é uma cadeira, é domínio, é reinado. Hoje é o tempo da graça, da misericórdia. E em Apocalipse 10, você vê o anjo forte, com um pé sobre o mar, outro sobre a terra, que ele é Cristo. E ele tinha sobre ele o quê? O arco celeste. O que é o arco celeste? É o pacto, é a misericórdia. Quer dizer, pastor, mesmo quando ele revelou agora, ele não deixou de ser cordeiro? Não, olha o pacto. Ele abriu o livro para revelar os mistérios. Temos que seguir, como diz, o processo. Agora, ele não requereu, porque esse cordeiro, esse sacrifício, tem que permanecer ali. Como diz o profeta, há nomes que foram escritos antes da fundação do mundo, e ele tem que interceder até que chegue o último. Enquanto não vier o último, não, ele permanece ali. E quando chegar o último, quando? Quando ele crê na mensagem, crê na palavra, irmãos, quando a porta se fechar. E um pai só fecha a porta depois que o último filho chegou. Então veja, vocês, esse sacrifício permanece ali. Permanece ali. Falando. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque eu sei quanto pecador, quanto frágil eu sou. Mas não sou eu, é Ele. E eu estou aqui para tomar da ceia com vocês. Aleluias! Ele tem que requerer tudo aquilo que ele redimiu. Eu faço uma pergunta a vocês. Milton, Jesus já requereu? Não sabe? Não, não sabe? Sabe ou não sabe? Ele já requereu. Ele morreu para requerer tudo que Adão perdeu. Ele já requereu tudo? Não, de momento é a misericórdia, a intercessão. Você vai numa loja, você compra um produto. Pegou, pagou. Jesus foi à cruz, pagou o preço. Depois você diz o quê? Me dá o que é meu. E ele na cruz nos comprou, redimiu a terra. Ele restaurou a terra? Não. Ele restaurou tudo. Mas ele já redimiu? Ele já requereu? Ainda não. Por que não requereu? Porque estamos nessa primeira etapa da misericórdia, redenção. Ainda as almas estão sendo salvas. Não pode você dizer a misericórdia acabou. Eu nem gosto de ouvir isso, sabe, irmão? Porque eu dependo tanto disso. A pessoa diz, a misericórdia acabou. O diabo sempre quer apagar o propiciatório do crente. Se apagar, você vai basear em quê? Na tua própria justiça? Na tua própria pureza, santidade? Que é isso? Isso é desfazer a obra, é diminuir a Deus. Então, muda
A misericórdia está em nós. Olha bem. Eu nem gosto de ouvir essa coisa também, porque é mentira. Se você me pegar com raiva, você vai ver se eu uso misericórdia com você. Vai ver. Então, veja. Olha a prática, vamos ser sinceros, claro. Uma vez que isso é um espírito católico, por favor, entenda, católico, romano, que uma vez o Papa, eles pensaram que eles tinham misericórdia. Então ele vendia indulgência, entende? Tinha que vender a salvação. Veja o filme de Lutero. Quanto custou? Custou tanto, custava cavalo, custava égua, custava vaca, custava fazenda, podia comprar a alma do vovô, da vovó, do tataravô que morreu, do bisneto que vai nascer, só rico que podia comprar, porque pobre, coitado. Então, veja, por quê? O espírito católico se assentou no trono de Deus, querendo parecer Deus. Nós somos os... Então, daqui um pouquinho vai fazer o quê? Está em você, irmão, a misericórdia? Então, a Maria cheia de graça, rogai por nós, os pecadores. Daqui um pouco vamos rezar para ti. Porque é você. Se ela está em você, por que você pede? Pede porque você não tem. Porque se eu tivesse, eu não pediria, eu usaria para mim mesmo. Sejam práticos, seja... Entende? Nas coisas, temos que ser determinado nas coisas. Então, não estamos zombando e criticando. Não, irmãos. Mas eu acho graça de certas coisas. Tirar a coisa mais preciosa diante dos céus. A coisa mais preciosa para a igreja. Por isso eu creio nisso, irmão Brandi, se não há um sacrifício no céu, então onde está colocado o cordeiro, o sacrifício pelo pecado? Ele morreu, ele está ali, ó, na intercessão, falando por nós. Por isso que temos que orar a Deus em nome dEle, tudo é em nome dEle. Aleluias! Este corpo está sobre o altar, e tem uma coisa, ninguém vai ocupar o lugar do corpo de Cristo, não. Uma vez um pregador me disse, você sabe que no corpo de Jesus já não é mais, o corpo de Deus não é mais Jesus? Eu não estou curioso para querer saber, por mim quiser pensar abobrinha, minhoca, que pense como quiser, mas não vem me empurrar de goela abaixo, não. Então, o corpo dele é de quem? Você já sabe, né? É do mensageiro da era. É de fulano. Por isso que põe o nome. O novo nome de Jesus. Entende? Leia, ouça a mensagem que há pouco pregamos aqui, chamada confusão. Quer dizer, confundir. Vai levando o homem a uma posição, a ocupar o lugar de Deus, e faz dele o que? O anticristo. Se Deus manifestasse no Bernabé, no João, no Manuel, não seria o mesmo Deus? Ou será que Brana é mais do que qualquer coisa? Entende? O importante não é o homem, o importante é Deus que usa a pessoa. Você agradece a Deus pelo cano que traz a água, mas quem mata a sede é a água, não é a cano. Você não bebe cano. Paulo diz que o povo glorificava a Deus dele, o que via Deus operando em Paulo. Paulo não disse que o povo glorificava a ele, mas Deus dele. Nós não somos idólatras. Agora, este sacrifício, esse propiciatório, ele permanece ali até que o último eleito chegue, entre. Entende? Por isso, irmãos, um dia este cordeiro, ele se levantará deste propiciatório. Eu pergunto a vocês, o que vai acontecer quando terminar a misericórdia? Irmão Enio?
Perguntaram ao irmão Brana, a misericórdia terminou? Ele disse, enquanto a igreja está aqui, ela não terminou. Ela termina quando a igreja se vai. Então termina a misericórdia, o perdão. A pessoa pode dizer, Senhor, me perdoa, está arrependida de alma. Mas o ônibus já passou, a pessoa perdeu o ônibus. Não adianta chorar o leite derramado. Não é? Então veja, Senhor, eu vou fazer o que é certo, eu não vou cortar meu cabelo, Senhor, eu vou vestir decentemente, Senhor, irmã, pode fazer o que quiser, irmão, pode fazer o que quiser. Aquela hora que sair a misericórdia, qualquer hora pode isso acontecer. Aquele trono, aquele propiciatório, aquele lugar de misericórdia, o que nos mostra a Bíblia? Se tornou o quê? Fumaça. Raios, trovões. O que é isto? Juízo de Deus. Quando a igreja se for, o juízo virá sobre o mundo gentil. E haverá a porta aberta só para Israel. Não mais para gentios. Então veja, quando a igreja for tomada, for levada, encerrou a misericórdia. É isso que vocês veem da Bíblia, é isso que vocês veem por todas as mensagens. Se hoje vemos a misericórdia, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, orações sendo respondidas, é porque a misericórdia está aí, o altar está aí. Você tem necessidade? Chega e bate, a porta vai se abrir. Peça, você vai receber. Suplique, Deus vai te dar. Entende? A porta está aberta dos céus. Por que está acanhado, com medo, temeroso? Você está chegando diante de Deus, é pela tua própria dignidade ou é pela dignidade dele? Tem alguma coisa que presta em você, em mim? Não há nada bom em nós, irmãos. Nós não chegamos a Deus fiado em nossa própria justiça, mas na justiça daquele que tomou nosso lugar. Então, veja você, um dia esse cordeiro se levantará daquele altar de misericórdia e aquele propiciatório, este altar, então não haverá mais perdão, salvação. E quando ele se levantar dali, ele não levanta, não vem como cordeiro mais, mas vem como leão. O que quer dizer leão? Rei. Por isso que ele foi anunciado leão. Mas você tem que entender, como hoje explicamos sobre Deus em morfe. Olha bem, Deus em morfe. O que é em morfe? Em formas diferentes, o mesmo Deus. Como um artista sai e veste uma roupa e faz um papel, volta, troca, faz outro papel, mas a mesma pessoa, assim Deus tem vindo em todas as eras. Deus em morfe como cordeiro, Deus mudando para o leão, a forma de um rei, Deus como sacerdote, entende? Deus como profeta. Então, Deus tem muitas maneiras de agir. Deus, e nós temos que entender essas mudanças, Deus em morfe. Entende? Como o Apocalipse é um livro figurativo, quer dizer, escrito em símbolos. A maioria ali são símbolos. Você vai ver leão, vai ver cavalos, vai ver dragão, vai ver, sei lá, tanta coisa arada ali. Mas é um modo de Deus esconder dos sábios entendidos, por isso que ele fez em símbolos. Mas há coisas ali que são reais. Por exemplo, a Nova Jerusalém é real? Não é símbolo, é real. Os 144 mil é real? É real. E assim você vai encontrar muitas coisas, como diz o irmão Brana, há poucas coisas ali que são realmente reais, mas o mais é símbolos. Então, quando ele levantar do trono,
ele vem requerer. Ele levanta e ele requer como leão. Aí é onde vocês vão entender. Em Apocalipse 10, quando diz, e o tempo não será mais. Não é hoje. É quando a porta se fechar, quando a igreja se for. E como diz o profeta, é o fim de todas as coisas. Não é o fim do tempo, porque o milênio é tempo ainda. Mesmo após o milênio, é o tempo com a eternidade se unindo. Mas é o fim desses sistemas, é o fim desse mundo dominado pelo diabo, é o fim, é a grande tribulação, o fim de tudo. Do governo do diabo. E a Bíblia diz que os reinos voltaram ao Senhor nosso Deus. Isso é muito belo, muito bom. Não é certo? Mas o tempo não será mais, não é hoje. Isso já não foi dito. Alguém diz, foi dito nos dias de Mombrana. Então faz 50 anos quase, né? E o tempo não será mais? Não, irmãos, isso é depois que a igreja foi embora, viajar. Leia as mensagens. Você tem que ter, como eu disse hoje, procure não ter a tua fé fragmentada, só baseado em pontinho daqui. Leia o contexto, a mensagem, entra no Espírito, veja. Porque há pessoas que nunca leu nem os selos e quer saber. Nunca leu nem as eras, nunca leu nada. Só fulano diz. Gente, vocês têm a mensagem. Nós não escondemos a mensagem de ninguém. Eu não tenho medo de nenhuma mensagem, nenhuma Bíblia. É o meu dever pôr à disposição disto para vocês. E hoje será entregue mais uma, né? Qual? Plantando uma vinha e onde plantá-la. Então plante no lugar certo. Vai colher o fruto certo. Então, não tenha a sua fé baseada só no que diz aqui, acolá, pula aqui, pula acolá. Não faça isso. Analise tudo, veja tudo, examine. Você tem que concordar de Gênesis, Apocalipse, como diz o profeta. Então, quando ele levantar do trono, aquilo se tornará o trono da misericórdia, o trono de juízo. Mas, graças a Deus, ainda hoje desfrutamos da sua graça. Por isso, enquanto a porta está aberta, vamos tomar da ceia, o propiciatório está de pé, você pode chegar com confiança, temos um sumo sacerdote ali, um que, como nós, em tudo foi tentado. Se houvesse uma tentação que Jesus não sofresse, essa derrubaria a igreja. Essa nos venceria. Não, em tudo, diz a Bíblia, ele foi tentado. Quer dizer, ele te compreende, ele me compreende. Ele passou pela adolescência. Jesus, ele sabe. Ele passou por tudo. Ele sabe, ele compreende. Não há nada em sua vida que ele não saiba, que ele não passou. Então você, irmã, que teve filho, por exemplo, parto natural, você sabe o que é um parto natural, você entende a outra irmã. Agora, quem não teve, nunca passou por nada, não, tem uma teoria. Mas quem passou por dores sabe. E ele passou por dores, ele compreende. Ele compreende por que essa lágrima branca rola pela face. Ele compreende essa oração que às vezes não sai uma palavra, mas sai um gemido. Ele entende o que aquele ladrão quis dizer. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Em outras palavras, Senhor, não me deixe para trás. E aquele poeta diz, não te passes, não te ouvides, terno Salvador. Todos gozam das tuas bênçãos, ouça o meu clamor. Irmãos, estas coisas fortificam a fé. Você pode entrar com confiança ao trono da graça. Há um sangue que fala. Não é sangue de animal, de ovelha, de cabrito. Não, não, não. É o sangue de Deus. É o sangue de Deus. Aleluias.
Fiquemos de pé.